Hello, good morning, oitavo ano. Então, bom dia, oitavo ano. Então, aqui nós vamos estudar hoje, começar pela página 14, tá? Então, vocês vão colocar a data no livro antes de fazer o exercício. Então, número 3, complete o pequeno parágrafo usando o passado do verbo to be e mais there mais to be. Então, na aula passada, nós vimos o passado do verbo to be, que para I é was, tá? Então, fala do passado. Então, was, o verbo to be no passado quer dizer era ou estava. I was, eu era ou estava. Então, para you vai usar were, você era ou estava. Para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, fica was. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, ele ou ela era ou estava. We were, nós estávamos. You were, vocês estavam. They were, eles estavam. Então, aqui é o passado do verbo to be, tá ok? Para dizer que era ou estava. E também vimos there to be, que é o there mais o verbo to be, para dizer que algo existia, ok? No passado. Então, no singular, no singular e no presente, a gente usa there is. Quer dizer que algo existe. There is, há ou existe. Então, é presente singular, tá vendo? Presente singular. E there are é plural, tá ok? No presente, quer dizer há, existem. E no passado, o there com was usa-se no singular. Então, no passado, a gente vai usar there was no singular, que é havia ou existia. E there were é o passado no plural. Havia, existiam. Então, foi esse o tópico da aula passada. Bom, então vou fazer aqui rapidamente a correção. Número 1. Então, complete as sentenças com there is, there are, there was ou there were. Então, there is e there are é presente, there was e there were, passado. E nas formas interrogativa, ok? Se for apropriado. Então, aqui, ó. Anything I can do for you at this moment. Então, at this moment está indicando que é presente. Então, não é uma frase interrogativa, então vai inverter, vai ficar is there. Lembrando que na interrogativa, como eu expliquei na aula passada, a gente inverte, fica is there. 20 athletes at the gym today. 20 atletas no ginásio hoje. Bom, hoje é presente. E aqui, 20 atletas. Tá, está no plural. Presente no plural, a gente usa there are. C. 2 glasses here yesterday. Então, yesterday indica passado. Passado no plural. Então, fica there were. Existiam. Any seats available yet? Assentos. Então, alguns assentos disponíveis ainda. Então, aqui é presente. Presente e plural. Se é plural, are there. Porque é pergunta, então inverte. Too much smoke last night. Então, last night indica que é passado. Muita fumaça na noite passada. Então, aqui, ó, está no singular. Tá? Não tem essa singular. Então, fica there was. Singular no passado. Então, eu sei que é passado por causa da expressão de tempo last night. Bom, fireworks last New Year's Eve. Fogos de artifício no ano novo passado. Então, fireworks, a gente vai avaliar, ó, plural, tem S. Last já indica que é passado. E é uma frase interrogativa. Então, plural no passado na interrogativa inverte, fica were there. A man repairing my car right now. Um homem consertando meu carro agora mesmo. Ó, agora mesmo indica que é presente. A man, um homem, é presente singular, então é there is. An ambulance at the school this morning. Bom, aqui indica que é singular. An ambulance, uma ambulância. E está no passado, porque a ação aconteceu de manhã. Então, como é uma frase interrogativa, fica invertido. Was there. Bom, então aqui nós falamos sobre o quê? Completar, olhando para as figuras. Completar as sentenças com there was e there were. Ok? De acordo com as figuras. Então, aqui, ó. Uma árvore ao lado da casa. Então, uma árvore é singular, então é there was. 2 pets in front of the house. 2 animais em frente à casa, né? 2 animais de estimação. Então, é there were, porque é plural. Pets, animais de estimação. A person inside the house. Uma pessoa dentro da casa.
Então, uma pessoa é singular, então ficou there was, porque aqui está pedindo para completar com o passado, sendo no singular, que é there was, e plural, ok? Então, essa foi a matéria da aula passada. Então, continuando, na página 14, aí nós vamos completar. Então, fiz isso só para vocês darem uma relembrada. Ó. John at home yesterday. John em casa ontem. Então, John estava. Estava, a gente vai usar que forma do verbo to be? Was, porque é a terceira pessoa do singular. Ok? E assim vocês vão completando. It. It, qual é a forma de it para o passado? Was or were? Her mother, a mãe dela. A mãe dela é a terceira pessoa do singular. Qual é a forma do verbo to be no passado? Her mother é a terceira pessoa do singular, o mesmo que she. Então, vocês vão completar aqui. Many of James' friends waiting for the party. Então, muitos dos amigos de James esperando para a festa. Então, aqui quer dizer que existia, havia muitos amigos. Então, olha só. Já que é passado no plural, o que nós usamos para passado no plural? There was ou there were? Então, vocês vão completar aqui o que nós usamos do passado no plural. Bom, Jane and her parents. Então, a Jane e os pais dela estavam muito felizes. Bom, Jane and her parents está no plural. Qual é a forma do verbo to be no plural? Was ou were? Então, vocês vão completar. Bom, número 4. Relacione as colunas. Paul. Aí vocês vão ver qual a opção correta de acordo com o texto. Sally, C, they, the, I, there were. Então, eu vou traduzir para vocês poderem fazer a relação. Primeira, was talking to Paul. Estava conversando com Paul. And her mother were at home. E a mãe dela estava em casa. 7 sandwiches on the table. 7 sanduíches em cima da mesa. Were working with their friends. Estavam trabalhando com os amigos dele. Was kissing his girlfriend. Estava beijando a namorada dele. Então, vocês vão completar o sujeito de acordo com a frase correta para eles. Bom, escreva em inglês. Havia uma grande festa no castelo. Então, havia é singular no passado. Então, é there was. Uma grande festa no castelo. A big party in the castle. Então, vocês vão passar para inglês. Aí, vocês podem pesquisar. E na aula que vem eu faço a correção dessa página. Bom, agora nós vamos para a página 15. Ok? Então, eu vou fazer a tradução do texto. Vocês não precisam anotar a tradução. É só ficar atento, porque depois vocês vão ter que fazer o exercício de fixação de texto. Aí, se na hora de fazer o exercício esquecer algum detalhe, aí volta o vídeo para escutar a tradução. Então, o texto aqui fala sobre solidariedade, solidarity. The shoemaker, o sapateiro. Então, eu vou ler aqui o texto para vocês. Na minha vizinhança, havia um rapaz chamado Jake. O pai dele era sapateiro. A mãe dele tomava conta da casa e dos 3 filhos. Um dia, Jake recebeu uma notícia terrível. Seu pai sofreu um acidente e ficou cego. A mãe dele não teve escolha. Ela aceitou um emprego de garçonete. Ela fez isso para Jake continuar na escola. Mas o dinheiro não era suficiente. Aí Jake decidiu procurar um emprego também. Ele andou por toda a cidade, mas não achou nada. No fim do dia, ele sentou na calçada, prestes a desistir. Então um homem alto, de roupas escuras, parou na frente dele. Está se sentindo bem, jovem? Perguntou o homem. Sim, estou, disse Jake. Por que você parece tão desesperado? Questionou o homem. Aí Jake contou a história dele. Bem, meu nome é Williams e acho que posso ajudar você, Jake, respondeu o homem. Ele disse a Jake que era pastor em uma igreja próxima. Eles precisavam de um zelador. Williams prosseguiu. O emprego é seu, com uma condição. O coração de Jake quase parou. Que? Qual? Gaguejou ele. Você não pode largar a escola. Venha trabalhar quando puder. Jake ficou muito feliz. Williams também apresentou Jake a Brenda, uma enfermeira aposentada que se ofereceu para cuidar das irmãs de Jake 3 vezes por semana. Com a ajuda dessas pessoas, Jake conseguiu terminar seus estudos. Ele se saiu tão bem nas provas finais, então o diretor falou dele a um amigo, que era reitor da faculdade estadual. Eles lhe deram uma bolsa para estudar contabilidade. Alguns anos depois, Jake abriu uma empresa de contabilidade.
A firma dele tirou lucro, mas também ajudou muita gente com serviços gratuitos. Ela se chama Solidariedade Contadores Limitada. Bom, então essa é a história aqui do Jake, né, do sapateiro. Shoemaker, né, aqui no vocabulário, sapateiro. Suffered, sofreu. Blind, cego. Whole, todo, toda, inteiro. Sat, sentou. Sidewalk, cansado. Calçada. Ready to give up, prestes a desistir. Desperate, desesperado. Minister, pastor, reverendo. Janitor, zelador. Dropout, deixar, largar, deixar de lado. Retired, aposentado. Scholarship, bolsa de estudos. Accounting, contabilidade. Firm, firma, empresa. Profit, lucro. Bom, então agora nós vamos à página 16 para fazer os exercícios de interpretação do texto. Então, número 1. Responda as questões de acordo com o texto. Was Jake a shoemaker? Ele era um sapateiro? B. What was Jake's mother's job after the accident? Qual foi o emprego que a mãe do Jake arrumou depois do acidente com o pai dele? Ela foi trabalhar em que profissão? Então, vocês vão escrever aqui. Was Williams a selfish man? O William era um homem egoísta? Aquele homem que foi lá, conversou com Jake, ofereceu ajuda. Ele era egoísta? D. Brenda trabalhou quando ela ofereceu ajuda. Então, a Brenda, aquela enfermeira, ela trabalhava quando ela se ofereceu para ajudar? Então, vamos lá. Escreva verdadeiro ou falso. Então, T, true, é para verdadeiro. E F, que é para falso. Então, eu vou traduzindo aqui as sentenças para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Jake's father was always blind. O pai de Jake sempre foi cego. Ele sempre foi cego. Ou ele se tornou. Então, vocês... Qualquer coisa, volta lá no texto, né? O vídeo para poder escutar novamente. Então, Williams helped people. Williams ajudava as pessoas. Terceira, Jake's mother wasn't rich. A mãe de Jake não era rica. Brenda was not a nurse. Brenda não era uma enfermeira. Jake wasn't a good student. O Jake não era um bom aluno. Jake became an accountant. Então, Jake se tornou um contador. Jake worked only for profit. Então, Jake trabalhava só pelo lucro. Quando ele se tornou adulto, ele trabalhava só pelo lucro. Então, vocês vão responder de acordo com o texto, colocando T para verdadeiro e F para falso. Traduza as seguintes palavras. Vocês vão fazer a tradução desse vocabulário aqui, olha. Então, para isso, vocês vão fazer o quê? Vir nessa página e procurar. Tá ok? Bom, número 4. Complete as sentenças com o sujeito adequado. Então, aqui tem o sujeito e tem a frase. Então, vocês vão colocar o sujeito adequado para a frase de acordo com o texto. Ó, Williams, Brenda, Jake, Jake's mother, que é a mãe de Jake, Solidarity Limitada, que é Solidariedade Limitada, que é o nome da empresa, Everybody, todo mundo. Letra A. Looked for a job all day long. Procurou por um trabalho o dia todo. Quem foi? Aí vocês vão colocar o nome da pessoa aqui, né? O sujeito ou o substantivo. Offered to help Jake's sister. Se ofereceu para ajudar as irmãs de Jake. Quem foi a pessoa? C. Cuidava da casa. Quem é que cuidava da casa? Ok? Quem é que cuidava da casa do Jake? Gave Jake a janitor job. Deu a Jake um emprego de zelador. Quem foi essa pessoa? Helped a lot of people over the years. Ajudou muitas pessoas por anos. Bom, F. Needs help sometimes. Precisa de ajuda às vezes. Quem precisa de ajuda às vezes? É uma pessoa só? É todo mundo? Então, vocês vão ver ali o sujeito e completar. Bom, agora nós vamos falar sobre o tópico aqui gramatical, que é o simple past, passado simples, tá? De verbos regulares, porque os verbos regulares, eles têm regras. Então, existe dois tipos de verbo, tá? No passado, os regulares e os irregulares. Nós usamos o passado simples de verbos regulares e irregulares para falar de algo que aconteceu e acabou num determinado momento no passado. Então, aqui, regular verbs in the past, verbos regulares no passado. Então, primeira regra,
Em verbos regulares terminados em Y precedido de consoante, elimina-se o Y e acrescenta-se IED. Então, vamos lá. No passado, para tornar o verbo no passado, se ele terminar em Y precedido de uma consoante, vocês vão eliminar o Y e acrescentar IED. Então, exemplo, to study, que é estudar. Então, no passado, ficou studied, que é estudou. To cry, chorar. No passado, ficou cried, perdeu o Y e ganhou IED. Então, quando for conjugar o verbo, não se coloca o to, que o to é para indicar que está no infinitivo. Então, conjugou, não usa o to. To carry, carregar. Carried, carregou. Então, esses verbos têm essa característica. Eles terminaram em Y precedido de uma consoante. Então, vai tirar o Y e acrescentar IED. Tá, mas se o verbo ele terminar em Y precedido de uma vogal, como play e stay. To play é jogar, tocar e brincar. E to stay é ficar e permanecer. Então, to play, ele termina em Y, mas ele é precedido de uma vogal. Então, nesse caso, só vai acrescentar ED e ele não vai perder o Y. Por quê? Termina em Y precedido de vogal, então a regrinha é diferente. To stay, que é ficar e permanecer. No passado, ele vai ficar stayed, só vai acrescentar ED. Por quê? Porque ele terminou em Y precedido de vogal, diferente desses verbos aqui, que eles terminam em Y precedido de consoante. Então, continuando. Em verbos regulares monossílabos, ou seja, de uma sílaba, tônicos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, repetimos a consoante final e acrescentamos ED. Então, se o verbo tiver uma sílaba e ele for um verbo tônico, a sílaba dele, e ele for consoante, vogal, consoante, nós vamos repetir a consoante final e acrescentar ED. Então, por exemplo, to stop, parar. Então, ele é o verbo de uma sílaba e ele tem essa característica. A consoante, vogal, consoante. Então, vai repetir a consoante final, que é o P, e depois acrescentar ED. To shop, que é comprar, ele também tem essa característica. Então, consoante, vogal, consoante. Então, repete a consoante final e acrescenta-se ED. Verbos regulares que não seguem as regras anteriores recebem ED se forem terminados em E. Então, se o verbo terminar em E, a gente só coloca o D, porque ele já tem o E. E se ele não terminar em E, acrescenta-se ED, ok? Se forem terminados em consoante. Então, as terminações de, ED e ED só acontecem com o verbo na forma afirmativa. Então, todas essas regras aqui que vocês vão ter que memorizar, vocês só vão usar para a forma afirmativa, porque o verbo no Simple Past, em inglês, ele só é conjugado na forma afirmativa. Então, vamos ver o exemplo: afirmativa, negativa e interrogativa. Letra A. Liz studied yesterday. Liz estudou ontem. Interrogativa. Na interrogativa, para fazer a pergunta, a gente usa o did na frente do sujeito, que é o auxiliar de passado. Did Liz study yesterday? E o verbo volta para o infinitivo. Por quê? O verbo ele não pode ser conjugado no passado, na forma interrogativa, por causa do auxiliar did. Então, no passado, o verbo só é conjugado na afirmativa. Passou para interrogativo, usou o auxiliar did para a pergunta, o verbo volta para o presente. Negativa. Liz did not study yesterday. Na negativa, nós vamos usar did not para fazer a negação. E vamos colocar o verbo no presente. Por que no presente? Porque did já indica que é passado. Então, não pode ter dois passados na mesma frase, como é o caso da interrogativa. Então, interrogativa e negativa não se conjuga o verbo no passado, ele volta para o presente. Então, negativa usa did not depois do sujeito, ou abreviação, didn't. Então, aqui, respostas curtas. Liz trabalhou ontem? Yes, she did. Sim, ela trabalhou. Então, vocês vão responder com yes, coloca she, que é o sujeito correspondente a Liz, né, que é ela, e coloca o did, para dizer que é uma resposta curta. Sim, ela trabalhou. No, he didn't. Não, no, she didn't. Não, ela não trabalhou. Então, na negativa, usa-se didn't. Note que ao fazermos as formas interrogativa e negativa, usa o auxiliar did e o verbo no infinitivo sem o to. Advérbios. Então, são os advérbios usados no passado. Yesterday, ontem. Last night, noite passada. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Então, esses advérbios, eles são colocados no final da frase, tá ok? No passado. Bom, agora, exercícios. Vamos exercitar. Circule os verbos no passado, tá? Vocês vão circular os verbos que estão conjugados no passado, tá ok? Bom, escreva os verbos no passado. Então, aqui vocês vão passar o verbo passado. Por exemplo, to wash. Vai tirar o to
vai repetir o verbo e vai botar ED. Escreva se a sentença está no Simple Past ou Simple Present. Então, vocês vão escrever Simple Past se for passado, Simple Present se for presente. He wrote the story. Então, aqui é Simple Past, passado. Então, vai escrever Simple Past. Aí, vocês vão olhar e vão escrever. Então, o exercício vai até a página 23, tá ok? O exercício número 3 vai até a página 23. Não é para fazer o exercício número 4, não. É só até a letra J na página 19, tá ok?